Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar o resumo dos livros da Bíblia e hoje é o dia do segundo livro de Reis. No programa passado nós estudamos o primeiro livro de Reis e hoje nós vamos dar continuidade nesse segundo livro. A semana passada eu mostrei para vocês este resumo. Eu não sei se dá para vocês verem direitinho daí. Se você quiser tirar uma foto, depois ampliar, tem um resumo de todos os reis de Israel. Desde o começo, lá quando o reino era único, né, desde Saul, Davi, Salomão, até quando ele se dividiu entre Israel e Judá. Tá? Então aqui tem todos os reis. Os reis vermelhinhos são os reis que foram ruins, não obedeceram a Deus. E os reis verdinhos foram os reis ótimos, que seguiram as ordenanças e o coração de Deus. E aqui embaixo, essas duas barras pretas mostram o cativeiro. Eles foram levados com o tempo em cativeiro para outros povos. Primeiro foi o reino de Israel, que foi levado para a Assíria em 722, e depois o reino de Judá, que foi levado para a Babilônia em 587. Tudo isso antes de Cristo. Bom, enfim, nós vamos falar sobre a história desses reis porque isso mostra o caminhar que eles tiveram com o Senhor ou não e as consequências disso. Nós estudamos já desde o começo lá da Bíblia, desde o início de todas as coisas, a aliança que Deus fez com os patriarcas, com Abraão, que da descendência dele iria vir a salvação para todos os moradores da terra, que nós sabemos hoje que foi Jesus, que veio da descendência de Abraão. Mas depois foi contando essa história, como que isso desenrolou até aqui. Então contou como eles chegaram no Egito, como eles se tornaram escravos, como Moisés veio para libertá-los ali, né, através do poder de Deus, abriu o mar, eles foram para o deserto, Deus deu lá as ordenanças no Monte Sinai, ensinou e caminhou com eles e teve vários milagres, várias situações durante o deserto. Eles chegaram na Terra Prometida, tomaram essa terra, venceram e viveram lá em paz por muitos anos. Aí, depois de muitos anos, quando eles começaram a desobedecer a Deus, aí vinham inimigos e acabavam oprimindo eles. Aí eles se voltavam para Deus, Deus vinha lá, trazia um juiz e salvava eles de novo. Aí depois de novo eles se desviavam e ficava nessa, né? Quando eles estavam com Deus, eles eram prósperos e donos da sua própria pátria. Quando eles não estavam com Deus, infelizmente os inimigos atacavam e eles ficavam oprimidos por outros povos. Até que um dia eles pediram reis, né? Falando, todas as nações ao nosso redor têm reis, a gente também quer ter um rei. Isso foi ruim aos olhos de Deus, porque eles eram orientados por Deus. Deus era o rei deles. Deus orientava, dava uma palavra ali para o juiz, para o sacerdote, e eles seguiram, era uma teocracia, né? Eles seguiam o governo de Deus. E aí eles acharam legal ter um rei, um que dominasse sobre eles, que tomasse as decisões, e Deus permitiu, assim que eles pediram. E foi enviado o rei Saul. Então, começou a história dos reis aí, quando eles pediram um rei, e aí foi ungido o rei Saul. Depois de Saul veio o rei Davi, que nós já estudamos, do rei Davi o filho dele, o Salomão. Aí Salomão foi o rei mais sábio, mais rico que teve na época dele, ele foi muito poderoso, né? Tem até filmes a respeito de Salomão, né? As minas do rei Salomão e etc. E depois dele, no final do seu reinado, ele começou a se desviar assim dos ensinamentos de Deus, porque ele casou com muitas mulheres e diz a palavra que essas mulheres perverteram o coração dele. E ele começou a seguir outros deuses, começou a fazer altos e templos ali para outros deuses para agradar suas mulheres e começou a fazer coisas que não eram agradáveis aos olhos de Deus, e aí Deus prometeu que esse reino seria dividido. Mas não ia perder de todo, ia sobrar duas tribos, eles eram 12 tribos, né? Duas tribos iam ficar com a descendência ali para aquela promessa que foi feita a Abraão chegar até Jesus, né? Então, duas tribos iam ficar, que se chamariam Judá, no caso seria Judá e Benjamim, as duas se chamariam Judá. E as outras 10 tribos que foram divididas seriam a tribo de Israel. Por isso que você ouve falar Judá, Israel, mas é o mesmo povo, só que eles dividiram em duas tribos, em duas partes, né? E as suas histórias foram bem diferentes. Então a gente vê aqui, ó, se você observar nesse papelzinho, né? Então esse lado aqui que é o lado de Israel, veja que o único rei bom que teve aí foi o rei Jeú.
nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Foi o único rei bom. Os outros, eles fizeram tudo o contrário do que Deus queria, eles não seguiram os mandamentos de Deus e por causa disso, ó, eles foram em cativeiro mais cedo com o Império Assírio, que foi um império muito terrível. E esse lado aqui, que foi o lado de Judá, já tem mais reis bons, tem poucos ruins, e aqui mais para o final é que eles já não seguiam mais a Deus, então por isso, por causa deles não seguirem mais, ó, Deus enviou também para o cativeiro da Babilônia. O livro de 1 Reis fica até mais ou menos, quer ver? Eu estou sem óculos, aqui, ó. Josafá, nós falamos até aqui, ó, mais ou menos na semana passada, tá? Dos primeiros até aqui, que era em torno de Josafá e Acabe. E agora nós vamos falar o livro de 2 Reis, que começa com o filho de Acabe, que é Acasias, e daí por diante todos os reis, tanto do lado de Israel quanto de Judá, são comentados nesse livro de 2 Reis. Eu queria falar sobre uma outra coisa antes de falar sobre os reis, é que nesse livro de reis se fala muito sobre os profetas que falavam com esses reis, tentando voltar, né, a mente deles, o coração deles para Deus. Então os profetas em todo momento estavam falando com eles. O livro de 1 Reis fala muito sobre o profeta Elias, que tenta de todas as formas falar para o rei Acabe para que ele se convertesse, para que ele mudasse o seu comportamento, mas não teve jeito, né? Ele foi um rei muito mau e casou com uma mulher pior ainda, que foi a Jezabel, né? E os dois juntos foram um par ali que eu vou te contar, viu? Horrível para Israel. E agora no livro de 2 Reis fala muito também sobre o ministério do profeta Eliseu. Então ele começa falando ali sobre Eliseu. Eliseu fez muitos milagres, foi um grande profeta, um discípulo de Elias. E dentre os milagres que fala nesse livro de Eliseu, tem, por exemplo, aquela passagem do aumento do azeite da viúva. Então, uma viúva chega para Eliseu, ela era mulher de um dos discípulos ali dos profetas e ele tinha morrido. E aí ela chegou e falou: Olha, nós não temos nada, estão querendo nos levar como escravos, nós não sabemos o que fazer, e consultou ali o profeta para saber o que ela poderia fazer, como Deus poderia ajudar. Aí Eliseu fala para ela pegar muitas vasilhas, quantas ela conseguisse. Então ela foi na vizinhança e pediu lá vasilhas, né, potes, e juntou lá na casa dela. Falou: não estou entendendo nada porque que o profeta falou isso, mas eu vou fazer. Meio que assim a gente tem que fazer, né? Quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, mesmo que a gente não entenda, vamos obedecer, porque a gente sabe que ele tem um propósito. E aí ela pegou aquele monte de vasilhas. Aí, aquele restinho de azeite que ela tinha, Eliseu falou assim, ó, pega esse azeite e vai enchendo as vasilhas. Ela deve ter pensado, como é que eu vou encher as vasilhas se eu só tenho um restinho de azeite, né? Vou tomar isso aqui e vou morrer já. Aí ele falou, não, vai enchendo as vasilhas. Conforme ela foi jogando, milagrosamente, aquele azeite foi multiplicando, e foi enchendo a vasilha, tirava aquela vasilha cheia e punha outra. E aí aquele azeite não acabava, e não acabava, e não acabava. Quando acabou a última vasilha, aí o azeite parou. E o azeite era uma substância muito cara na época, né? Era muito valorizada. Aí ele falou, ó, vende e vive agora, né, do lucro desse azeite, e daí você começa a tocar a sua vida e fazer outras coisas, né? Então veja como Deus supriu, né? E o tamanho da fé dela, ou seja, o quanto de vasilhas ela conseguiu juntar, foi o tanto do milagre. Então, se ela tivesse mais fé e mais vasilhas, seria mais milagre, porque o azeite só parou quando acabou a vasilha, mostrando para nós que o tamanho da nossa fé vai determinar o tamanho do nosso milagre. Depois ele faz também um outro milagre que era assim. Ele sempre passava de uma terra para outra, eles andavam muito naquela época, né? Não tinha meio de transporte assim como tem hoje. Então eles iam andando de um lugar para o outro. E uma mulher sunamita viu ele e falou assim para o marido dela: Poxa, esse homem de Deus, esse profeta sempre passa aqui na frente da nossa casa, né? E que tal a gente fazer um quartinho para ele, assim, separado, né? Para quando ele passar por aqui, que ele estiver muito cansado, ele pernoite aqui, ele descanse aqui e depois continue a sua viagem. Ela, no coração dela, quis ajudar, né? Aquele homem de Deus, honrar aquele homem de Deus. E assim eles fizeram. E aí Eliseu, toda vez que passava ali, subia, descansava. E ele ficou muito agradecido a essa mulher, né? E falou assim: o que você quer que eu te faça, né? Como retribuição. Ela falou: nada, né? Assim, tipo, eu habito no meio do meu povo, eu já tô tranquilo, não preciso de nada. Só que mesmo assim ele queria ajudar ela.
Aí o discípulo dele falou assim para Eliseu: olha, ela não tem filhos. Quem sabe ela gostaria de ter filhos, né? A gente pode orar, pode pedir a Deus que ela tenha filhos. E aí Eliseu falou assim para ela: daqui 1 ano, quando eu voltar, você vai dar à luz a um filho. Aí ela, ai, não minta pra mim, meu Deus, não, mentira, não me fala uma coisa dessa, né? E assim aconteceu. E ela teve uma criança. E aí estava lá, viveu com essa criança. Depois de um tempo, quando essa criança já era maior, ela vai para o campo com o pai. E aí tem uma dor de cabeça muito forte e desmaia. Aí levam ele para o quartinho. Quando ela vai ver lá, a criança estava morta. Aí ela pegou e foi procurar, correndo, foi atrás do profeta e falou: poxa vida, eu estava na minha casa, não tinha te pedido nada, você falou que ia me dar um filho, eu tive esse filho para agora ser tirado de mim. Aí ele falou: só um minuto que eu vou lá. Aí foi lá, se deitou sobre o menino, fez uma oração, pediu a Deus e diz que depois que ele se deita sobre o menino ali, o menino acorda, assim, espirra, né? Acorda, espirra 7 vezes e volta a viver. E ele entrega o filho vivo à mãe, ou seja, uma ressurreição de uma criança foi um dos milagres de Eliseu. Depois conta também um outro milagre, que foi uma multiplicação de pães que ele fez. Você pensa que multiplicação de pães tem só no Novo Testamento? Só Jesus? Não! Eliseu já tinha feito. Com 20 pães, ele, através da profecia do Senhor ali, satisfaz 100 homens. Então tem esse milagre também que conta aqui no livro de 2 Reis. Tem também o milagre, tem outros também, mas eu estou contando assim os mais conhecidos, né, os principais. Tem também um outro milagre que foi a cura de Naamã. Naamã era um comandante do exército do rei da Síria e ele teve lepra, ele pegou lepra. E aí, através dessa lepra, ele tentou de várias formas, com muitos médicos. Imagina, ele era comandante do rei da Síria, ele tentou os melhores médicos, os melhores tratamentos e nada. Aí uma serva dele, que era hebreia, falou assim: olha, lá na minha terra tem um homem, que era Eliseu, né? Que é um profeta, e ele pode, através de pedir a Deus, trazer a cura para você. Aí Naamã, sabe como é que é? Quando a pessoa está doente, ela tenta de tudo, né? Para sarar. Ainda mais uma doença naquela época que era a lepra, que era incurável. Aí ele falou assim: ah, tá bom, então eu vou visitar esse profeta lá na sua terra. Aí foi até lá. Quando chegou lá, Eliseu não foi ter com ele. Ele enviou um mensageiro. Enviou um mensageiro e falou assim: olha, fala para ele que ele vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes que ele vai ficar curado. Aí Naamã ficou indignado. Falou: eu, comandante do exército do rei da Síria, chego até esse país, faço toda essa viagem, com toda essa comitiva, chego aqui, o profeta não vem nem me receber e manda um mensageiro, um terceiro para falar comigo e ainda me manda tomar banho nesse Rio Jordão, todo lamacento. Naquela época o rio estava lamacento, né? E aí o servo dele fala assim: olha, se ele te pedisse um negócio tão difícil, você não ia fazer para ficar curado? Então pronto, ele pediu para você fazer isso, vai lá e faz, né? Não custa nada, já tá aqui, vamos fazer. Aí ele pegou e foi lá indignado, mas foi. Aí foi lá no Jordão e mergulhou naquela água 7 vezes. Na 7ª vez, quando ele levanta, ele estava curado. E aí ele fica muito agradecido e conta essa história. Mas você veja, essa história nos mostra que Deus... Por que Deus fez dessa forma, né? Fez o profeta não ir, mandar um mensageiro, depois pedir para ele entrar no Jordão, do jeito que estava aquela água, mergulhar 7 vezes. Deus não poderia chegar e falar assim: ó, ser curado ele fosse? Poderia. Por que Deus usou todo esse processo? Porque, de repente, Deus precisaria quebrar o orgulho de Naamã. Porque Naamã se sentia superior aos outros, né? Ele chegou lá e falou assim: como que ele não vem me receber, né? Ou então, tantos rios bons que tinha lá na Síria, agora eu vou entrar nesse rio aí. Ele se sentia um pouco superior. Então, ele teve que passar pelo processo de que ele tinha que se submeter, que ele tinha que se humilhar ali diante de Deus, né? Para que ele pudesse ser visitado com o poder de Deus. Ele precisaria ter o coração quebrantado. Então, muitas vezes na nossa vida, coisas acontecem para quebrantar o nosso coração, para mostrar que realmente qual é a nossa posição, né? Que nós não somos tão superiores como nós imaginamos, nós somos sim muito importantes para Deus, mas nós temos que saber o nosso lugar, principalmente perante Deus. E aí ele foi curado e conta essa história. Tem também um outro milagre que conta que foi quando o rei da Síria decide atacar Israel.
E aí eles fazem lá todos os projetos, os planos lá, né, nas câmaras ali do rei. Nós vamos atacar assim, 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 assim. Quando chegava lá, Israel já estava pronto para se defender daquele ataque. Aí de novo eles tentavam outra estratégia, tal. Quando chegava lá, Israel já estava pronto para aquele ataque. Ele falou: peraí, tem alguém aqui dos nossos, da Síria, que está se bandeando lá para Israel, está mandando informações para lá. Não tem um X9 aqui no nosso meio. Mas aí um fala assim, ó, não tem ninguém da gente aqui. O problema é que eles têm um profeta lá, que era Eliseu, né, que nós estamos falando, que Deus avisa para ele onde nós vamos atacar. Aí ele vai lá para o rei, avisa, o rei se prepara. Aí ele falou, então quer dizer que eu nunca vou conquistar Israel se eu não acabar com esse profeta. Mas, não sei como ele não pensou, né, que se Deus avisava onde ele ia atacar, como é que ele ia conseguir matar o profeta? Deus ia avisar o profeta, né? Bom, enfim. Aí ele pega e manda um exército para atacar Eliseu. Foi lá em volta da casa de Eliseu. E aí o discípulo dele, né, que morava com ele lá, abriu a porta e falou: meu Deus, Eliseu, você não sabe o que tem aqui, olha quantos exércitos à nossa volta vão nos atacar, nós vamos morrer e tal, ficou desesperado. Aí Eliseu olhou, né, viu aquilo e falou assim: Senhor, abra os olhos dele, meu discípulo, para que ele veja. E aí, nesse momento, ele abriu os olhos espirituais, né, do moço, e ele viu milhares e milhões de exércitos celestiais. O que acontecia, ele conseguiu ver no mundo espiritual ou no mundo energético, né, o que estava acontecendo de tão mais importante do que aquele exército grande que tinha ali na frente deles. Ou seja, o exército que Deus havia mandado no mundo espiritual era muito maior do que aquele exército que ele via ali. Então, para você ver como Deus é poderoso. E aí, Eliseu ora para que eles fiquem, que Deus ferisse eles de cegueira, né? Que eles ficassem cegos. Então algo acontece ali que eles não conseguem enxergar. E aí Eliseu leva eles até Samaria, falando que ele não era Eliseu, né? Que ele ia levar eles para lá para achar Eliseu. E aí levou eles até Samaria, onde era a capital do reino inimigo. Quando eles vêm, Deus abre os olhos deles, eles estão lá no meio da cidade do rei, na frente do rei inimigo. E Eliseu, imagina, sem uma arma, consegue dominar um exército inteiro. E aí o rei vira para ele e fala assim, mas aí agora o que eu faço? Mato eles? O que eu vou fazer? Ele fala, não, você vai dar pão, água, vai dar um banquete aqui para eles e vai mandar eles embora. Aí foram embora e o rei da Síria ficou tão sem graça que depois ficou um tempão sem atacar Israel. Então conta essas histórias e outras, né, de Eliseu, que foi um profeta muito ousado e muito usado por Deus para falar da palavra dele ali para aqueles reis. E além desses dois profetas que nós falamos, o Elias, que está em 1 Reis, e o Eliseu, que está aqui em 2 Reis, também teve muitos outros profetas que nós vamos estudar aqui para frente, e que falavam nesse período, né, desses reis. Em todo momento, Deus estava falando para eles: olha, voltem para os meus caminhos, façam o que é correto para que vocês possam ser abençoados. Não se desviem da minha presença, porque senão o inimigo vai alcançar vocês, o inimigo vai trazer destruição. O tempo todo Deus falando: Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Joel, Jonas. Olha, Obadia, um monte de profetas falaram nesse período. E nada. Eles não, né? Alguns seguiam a Deus, principalmente aquele grupo de Judá, e os outros já, Israel já não queria nem mais ouvir falar, não queria nem saber de profeta nenhum, queriam fazer conforme o nariz deles, né? Enfim, tirando essa parte dos profetas, né, que fala, então nós vamos falar agora dos reis, né? Então os profetas profetizaram para esses reis. E aí o livro de 2 Reis começa de Acasias, que é o filho de Acabe, que foi um dos piores reis de Israel, acho que o pior rei de Israel mais maligno, né, com Jezabel. Fala do filho dele, Acasias, que foi ruim também, em diante. E aí, desses reis todos, né, eu quero falar algumas coisas, porque são muitos reis para a gente falar aqui, mas eu quero chamar a atenção de algumas coisas. Então, por exemplo, o rei Acasias, ele era filho de Acabe, né? E ele, daí para frente, começou, né, uma malignidade muito grande, né? Eles seguiam muito essa maldade dos pais deles, de Acabe e de Jezabel. Aí Deus mandou, né, o profeta ungir um outro rei que não era da linhagem deles, que se chamava Jeú,
para que ele viesse e exterminasse toda a descendência, toda a casa de Acabe, para que aquela malignidade hereditária se findasse. E aí lembra que eu falei para vocês que lá em Israel teve um único rei que era bom? Pois é, foi esse Jeú, que não era da linhagem daqueles reis. Esse rei Jeú foi bom, matou toda essa linhagem de Acabe, seguiu as coisas de Deus, purificou o templo, fez tudo ali de acordo com a vontade de Deus e o reino foi próspero nesse momento. A partir de Jeú, nesse lado aqui, ó, de Israel, todos os outros reis foram reis muito ruins. Então, você vê que chegou um certo momento que Deus falou, ó, não vai adiantar falar nada mais com esse povo, porque eles endureceram o coração de tal forma, não tem jeito. Então ele permitiu que os inimigos viessem, tomassem eles, e eles foram cativos e levados para outros países, todos espalhados pelo mundo ali, então, da civilização da época. Ao mesmo tempo, aqui desse lado, então ele conta sobre esses outros reis. Eu quero chamar a atenção de dois reis que foram muito bons, que foram o rei Josias e o rei Ezequias. Foram reis que Deus fala aqui na palavra que não houve outros tão bons quanto eles, nem antes e nem depois, de tanto que eles abriram o coração e que eles fizeram aquilo que era do agrado de Deus. Então, por exemplo, em relação ao rei Ezequias, nessa época, os assírios, lembra dos assírios que levaram eles embora, o reino de Israel? Ó, nessa época que era o rei Ezequias. Ele também tentou atacar Judá, que era o reino, né, de Ezequias. E Ezequias consultou a Deus e confiava em Deus, que apesar de eles serem muito poderosos, serem um império muito poderoso, já terem levado seus irmãos, né, de Israel embora, ele acreditava que Deus estava com ele. E aí os assírios falavam assim, mas quem é esse Deus que você acredita tanto que você acha que vai poder livrar das nossas mãos? Quem é esse Deus, né? E aí começaram a falar mal de Deus, blasfemar, querer tirar a confiança deles em Deus. E eles permaneceram firmes, permaneceram ali diante de Deus. E Deus mostra aqui nesse livro, né, que traz um grande livramento e eles são libertos totalmente do poder desses assírios. E a cidade ali, e o reino de Judá viveu em paz durante muito tempo. Um outro rei também que fala nesse livro é o rei Josias. O rei Josias, que foi o último rei bom. Olha só, vamos lá de novo no nosso papelzinho aqui. O rei Josias foi o último rei bom de Judá. Depois esses aqui já seguiram o caminho errado daqueles outros lá de Israel. Josias, ele tentou reparar o templo, ele tentou tirar tudo que era imagem de Deus estranho, de feitiçarias, de coisas assim, e seguir realmente ali no coração que Deus, o Deus verdadeiro, mandava que eles fizessem. Acabou com as prostituições cultuais, acabou com os postes ídolos, trouxe à memória as leis de comportamento, de honestidade, de justiça que Deus tinha trazido através dos ensinamentos lá de Moisés. Celebra a Páscoa, ou seja, vamos voltar de novo a ser aquele povo abençoado por Deus, que Deus tirou lá do Egito, que fez abrir o mar, que atravessou o deserto, que venceu, que derrubou as muralhas de Jericó. Então ele trouxe toda a memória para que eles voltassem para Deus e eles fossem salvos de tudo aquilo que estava acontecendo ao redor deles. Realmente, durante o período dele, eles foram muito felizes e prósperos. Mas depois dele, os seus descendentes já não seguiram os seus caminhos, decidiram seguir os seus próprios, né? E decidiram fazer conforme a sua vontade. Eram reis injustos, reis que praticavam coisas ruins. E aí, quando foi no reino de Jeoaquim, Nabucodonosor, que aqui já é outro império, né? O império babilônico, que aqui passou um tempo, né? Tá vendo? Do Império Assírio não conseguiu pegar eles. Então passou um tempo, depois veio um outro império, que foi o Império Babilônico, só que aí eles se desviaram de Deus e o Império Babilônico acabou dominando eles. Então no reino de Jeoaquim, Nabucodonosor começou a investir contra eles, aí eles ficaram servos de Nabucodonosor. Quando Jeoaquim se rebela, aí o seu filho que ficou no seu lugar, que foi Joaquim, nessa época é que Nabucodonosor invade e aí coloca lá o seu tio para governar e tal, sendo que o último rei que teve lá foi Zedequias, que foi o tio. E aí foram realmente todos eliminados.
Então veja, esse livro nos mostra o quê? Em primeiro lugar, que Deus sempre vai mandar informações através dos seus profetas, através da sua palavra, nos avisando para nos desviarmos do caminho do mal, porque o caminho do mal nos levará à destruição, ao cativeiro, a não realizar os nossos sonhos, a perdermos a nossa identidade. Aqui no caso deles como povo e a nossa como filhos de Deus. Então, em todo tempo, os profetas estão falando. Cabe a nós ouvir ou não. E as consequências vão vir da nossa obediência ou não. Nos conta também aqui os vários milagres, as várias situações específicas que nós também passamos no nosso dia a dia, como eu falei aqui do Naamã, como eu falei daquela mulher que perde o seu filho, que tem uma notícia ruim, mas que confia em Deus e que Deus restaura o seu filho. Depois, o milagre lá do azeite, né? Que a gente tem que, dependendo da nossa fé, o tamanho do nosso milagre. Então, muitas coisas nos mostra esse livro. Não é só uma história, né? Não são só fatos históricos de reis que veio um, depois veio outro, depois veio... Não. Através da história desses reis, nós podemos entender que certas coisas acontecem na nossa vida e que o proceder, o resultado final vai depender da nossa capacidade de confiar, acreditar e obedecer em Deus ou não. Então, eu espero que vocês tenham entendido. São livros assim compridos, são livros um pouco complexos assim, no sentido de que às vezes a pessoa não entende o que Deus está querendo dizer ali, mas se você absorver cada história de cada rei e procurar entender ali qual foi a mensagem que Deus quis trazer, você vai trazer isso para a sua vida no dia de hoje. Se você observar ali o que os profetas falavam, como eles deviam proceder, né? Já há um ditado que diz que o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Então, você observando como foi feito o erro e qual foi a consequência, você não vai querer que isso aconteça na sua vida. Portanto, você vai ter um comportamento diferente. Então, eu espero que esse livro traga para nós muita sabedoria, assim como sempre faz a palavra de Deus, que não volta vazia. Antes, cumpre sempre o que lhe apraz. Amém, queridos? Então, fiquem com Deus, que você possa ler essas histórias, que você absorva, né, os ensinamentos de Deus. E a semana que vem nós vamos estudar 2 livros juntos, que é primeiro e segundo livro de Crônicas. Depois eu vou estar explicando melhor para vocês a respeito de detalhes da vida desses reis e das situações que ocorreram relacionadas a eles. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada. Oro por todos vocês que me assistem, que Deus abençoe grandemente. E a semana que vem estaremos juntos novamente para estudarmos a palavra de Deus. Amém, queridos? Fiquem com Deus. Um beijo.